Lista 3, exercício 6. No circuito abaixo, o capacitor C1 está carregado com uma carga de 10 microcoulombs na polarização indicada e o C2 está totalmente descarregado. S1 e S2 são fechadas simultaneamente. Nesse instante, determine as correntes do circuito. Num tempo muito longo após as chaves serem fechadas, determine as correntes do circuito, a diferença de potencial nos dois capacitores, a polarização de C1. Justifique. Bem, o nosso circuito, como está desenhado aqui, certo? Eu vou redesenhá-lo dessa forma. Na verdade é a mesma coisa. Aqui eu estou indicando como azul o potencial maior e o vermelho o potencial menor. No caso do capacitor, a carga positiva e a carga negativa. É desse jeito que está lá. A fonte, o potencial maior é em cima, o potencial menor é embaixo. Certo? Ela tem uma FEM de 10 volts. E o capacitor direita está totalmente descarregado. A ideia é, quando a chave é fechada, como é que é a configuração do circuito? Quais são as correntes que estão passando nele? Para isso, a gente, em primeiro lugar, calcula qual é a diferença de potencial no capacitor C1. E essa diferença de potencial é simplesmente a quantidade de carga pela capacitância. A gente conhece a quantidade de carga, conhece a capacitância, 2 microfarads. Consequentemente, a gente tem condição de saber qual é a diferença de potencial no circuito. Então, a quantidade de carga é, no caso, 10 microcoulombs, a capacitância é 2 microfarads. Dessa forma, a diferença de potencial no capacitor é de 5 volts. Certo? O capacitor C2 está descarregado. O que significa isso? Que o potencial em cima é igual ao potencial embaixo. Ele tem o mesmo potencial. Isso é, a diferença de potencial sobre ele é igual a zero. Então, é como se eu tivesse, no caso aqui, um fio ligando um lado ao outro. Certo? Se eu não tenho diferença de potencial, a corrente vai passar por esse circuito como se esse capacitor fosse um fio no instante que eu ligar a chave. O capacitor do meio, na hora que eu ligo a chave, pelo fato dele estar carregado, parcialmente carregado, ele vai fornecer, ele vai impor ao circuito essa diferença de potencial de 5 volts, como está aqui, como se fosse uma fonte. A diferença entre um capacitor e uma fonte é que o capacitor funciona da mesma forma que a fonte, em cada instante. A diferença é que a fonte, a diferença potencial dela é constante, independe, no caso, da dinâmica do circuito, mas o capacitor varia a sua diferença de potencial. Mas a cada instante ele funciona como se fosse uma fonte no circuito, mesmo com a diferença de potencial variando. No instante que eu fecho a chave, o circuito fica dessa forma. Isso o capacitor vai funcionar como uma fonte nesse instante com a diferença de potencial de 5 volts e a gente vai ter a nossa fonte de 10 volts posicionada dessa forma. Então é como se nós tivéssemos duas fontes, uma fonte de 10 volts com a parte de cima com potencial maior do que a de baixo e outra fonte de 5 volts com potencial embaixo maior do que de cima, de acordo com a polarização do problema. O outro capacitor descarregado vai funcionar como um fio, já que a diferença de potencial nos dois extremos é igual a zero, certo? Então ele funciona como se fosse um fio. Então nós temos um circuito de duas malhas desse jeito. Qual é o nosso problema? É calcular, como diz o item A, calcular as correntes do circuito nesse instante que a gente fecha a chave. Vale lembrar que o resultado que a gente colocar aqui só vai valer para aquele instante. Certo? No instante seguinte, né, num tempo seguinte, os valores variam e a gente vai discutir um pouquinho isso. Bom, como é que a gente acha as correntes nesse circuito? Em primeiro lugar, a gente chuta as correntes. O que quer dizer chutar as correntes? Chutar o sentido delas. A gente supõe, por exemplo, que na parte da malha da esquerda, que é essa parte que tem a fonte e o resistor de cima, a corrente que passa por ele é I1. Neste sentido. No ramo do centro, a corrente é I2 para baixo, desse jeito. E no ramo da esquerda, a corrente é I3 do jeito que está colocado aí no problema.
Eu coloquei ele da esquerda para a direita dessa forma. E a ideia é usar as leis de Kirchhoff para poder calcular as correntes. Em primeiro lugar, o que a gente faz é usar a segunda lei de Kirchhoff na malha da esquerda, e eu vou usar o sentido horário por escolha minha. A gente poderia usar o sentido anti-horário sem problema, que não ia fazer diferença. Eu vou partir desse ponto aqui, e no sentido horário a gente vai ter a expressão da seguinte forma. Em primeiro lugar, levando em consideração que o resistor de cima, o potencial da esquerda é maior que o da direita, já que está passando uma corrente 1 da esquerda para a direita, e já que a corrente indica que a carga ela se move do maior potencial para o menor, já que a carga é positiva para o padrão. E no caso do resistor da parte do meio, o potencial em cima é maior do que embaixo, também por causa do sentido da corrente. A expressão da lei de Kirchhoff fica desta forma. Partindo daqui para cima, o potencial aumenta em 10 volts, então fica positivo em 10 volts. Da esquerda para a direita, o potencial diminui 10 vezes em 1, menos 10 vezes em 1. De cima para baixo, o potencial também diminui pela lei de Ohm 10 vezes e 2, então fica menos 10 vezes e 2. E em cima do capacitor, cujo potencial embaixo é maior do que em cima, ele está indo do potencial menor para o maior, o potencial está aumentando. O potencial aumentando é mais 5. Isso dá igual a 0. Bem, vamos agora pegar a malha externa, essa aqui, por escolha. E a gente sabe que na resistência de 50 ohms o potencial da esquerda é maior que o potencial da direita, por causa também do sentido da corrente. E na malha de fora a expressão fica assim: 10 volts aumentando de baixo para cima, menos 10 e 1 diminuindo da esquerda para a direita, menos 53 diminuindo da esquerda para a direita. Eu volto para o mesmo ponto, então é igual a 0. Na malha da direita a ideia é a mesma, isso é, eu vindo desse ponto para aqui, o potencial diminui, menos 5 volts. Daqui para cá o potencial aumenta, mais 10 e 2. Daqui para cá o potencial diminui, menos 53, igual a 0. Bem, a gente vai usar também a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós. Vamos pegar o nó de cima, e a gente sabe que a única corrente que chega no nó é a corrente I1, e a partir do nó saem as correntes I2 e I3. Então, a quantidade de carga por unidade de tempo que chega no nó é igual à quantidade de carga por unidade de tempo que sai do nó. Então, I1 é igual a I2 mais I3. O que eu vou fazer? Vou pegar as duas expressões de cima e colocar I3 em função de I1. Por quê? Porque eu vou substituir aqui I2 e I3 e a gente vai ter uma expressão só em I1. Esse é o objetivo. Então, substituindo, a gente tem I1 igual a 1,5 menos I1, que é o valor de I2, mais 0,2 menos 0,2 I1, que é o valor de I3, é igual a I1. Eu passando o I1 para cá, fica 1 mais 1 igual a 2, mais 0,2, 2,2, 1,5 mais 0,2, 1,7. Então, 1,7 dividido por 2,2, isso é a corrente que I1 ela vai ter um valor de 0,77 amperes. Bom, o que a gente faz agora é substituir esse valor no I1 e achar o I2 e o I3. No caso, o I2 fica 1,5 menos 0,77, 0,73 amperes, e o I3 igual a 0,2 menos 0,2 vezes 0,77, 0,046 amperes. Bom, então desse jeito o que a gente tem é uma corrente alta passando pelo resistor de cima e pela fonte, uma corrente alta passando pelo capacitor, desta forma, e uma corrente bem pequena passando pelo I3. Note que os três são positivos, significa que o sentido da corrente que eu coloquei é a correta do circuito. Bem, vamos entender então o que está acontecendo. Está acontecendo aqui a corrente I3, ela é pequenininha, mas ela está carregando o capacitor que está aqui na direita, que nesse instante está descarregado. A corrente 2 está vindo de cima para baixo, é o movimento das cargas positivas, ela está alocando cargas positivas do lado negativo do capacitor. Isso é, está diminuindo a quantidade de carga no capacitor. A carga positiva está fluindo
com uma corrente I2 nessa parte e com a corrente I1 nessa parte para a fonte, e consequentemente eu estou diminuindo a quantidade de carga positiva. Então, durante esse processo, o capacitor é descarregado, diminuindo a quantidade de carga, certo? Muito bem. Então, nesse instante o que a gente tem é isso, certo? Isso é, eu estou descarregando esse capacitor, a quantidade, a diferença de potencial está diminuindo, e eu estou aumentando a quantidade de carga no capacitor da direita. Isso é, eu estou carregando ele, certo? Consequentemente, eu estou diminuindo a quantidade, a corrente que passa por ele. E nesse caso vai acontecer a mesma coisa. Num determinado instante, eu estou descarregando esse cara até que ele fica com a diferença de potencial zero. Isso é, ele se torna um capacitor totalmente descarregado. E nesse meio termo, o capacitor da direita ele fica carregado com uma determinada diferença de potencial. Eu continuo carregando o capacitor da direita e o capacitor do meio continua sendo carregado no movimento das cargas positivas de cima para baixo. É isso que está acontecendo. O estado final é esse aqui. O estado final, tanto o capacitor do meio quanto o capacitor da direita vão estar polarizados de tal forma que o potencial maior em cima, a carga positiva em cima, a carga positiva em cima, a carga negativa embaixo, a carga negativa embaixo. Por que isso acontece? Acontece porque nesse estado dos capacitores totalmente carregados, as correntes I2 vai ser igual a zero, né? I2 e I3, I2 vai ser igual a zero. Por que igual a zero? Porque se eu tiver corrente ainda, eu vou dizer que eu continuo carregando esse capacitor. Isso não é verdade, certo? Isso é, a minha corrente I2, ela é zero, continua sendo, ela vai ser zero com o capacitor totalmente carregado. E a corrente, e no caso o capacitor C2, o capacitor C2 ele vai estar totalmente carregado, e significa que a corrente que passa por ele é igual a zero. Se a corrente que passa por ele é igual a zero, porque ele está totalmente carregado. Ora, se 2 é igual a zero e se 3 é igual a zero, consequentemente, minha corrente 1 também é zero. Todo o circuito passa a ter corrente igual a zero. Nenhum dos dois capacitores vão ser mais carregados ou descarregados. É claro, eu estou no estado num tempo muito longo após as chaves serem fechadas, certo? Então os dois capacitores vão estar totalmente carregados e a corrente do circuito vai ser zero. Ok? Muito bem. Com isso a gente pode calcular qual é a diferença de potencial no capacitor e assim explica por que a polarização vai ficar assim. E como é que eu explico isso? Bom, as três correntes são igual a zero. Consequentemente, o potencial em cima da fonte vai ser igual ao potencial neste ponto e igual ao potencial nesse ponto. Quer dizer, o potencial é o mesmo porque a corrente que passa por esse resistor é igual a zero. Significa que a diferença de potencial é igual a zero. Isso é o potencial da esquerda igual ao potencial da direita, que é igual ao potencial nesse ponto. E, consequentemente, o potencial na parte de baixo é igual ao potencial na parte de cima. Por quê? Porque a corrente que passa por esse resistor também é zero. Ora, mas o potencial embaixo da fonte é também igual ao potencial embaixo do capacitor. Por quê? Porque não há resistência ou resistência desprezível desse lado do circuito, nessa parte do circuito. Então o potencial nesse ponto é igual a esse e o potencial nesse ponto é igual a esse. Consequentemente, a diferença de potencial no capacitor é igual à diferença de potencial na fonte. Isso ocorre por quê? Porque as correntes do circuito são igual a zero. Então as correntes do circuito vão ser igual a zero, significa que a diferença de potencial no capacitor do meio é igual à diferença de potencial da fonte, isso é 10 volts. E o capacitor vai estar polarizado na parte de cima com um potencial maior que na parte de baixo, é carga positiva em cima e carga negativa embaixo. O capacitor da direita vai acontecer a mesma coisa. A diferença de potencial em cima do resistor de 50 ohms vai ser zero, isso é, a corrente sobre ele vai ser zero. Significa que a diferença de potencial sobre o capacitor da direita é igual à diferença de potencial na fonte. Isso é, o potencial nesse ponto é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse,
é igual a esse. Não há aumento nem diminuição de potencial durante todas as partes desse circuito, porque a corrente é igual a zero. Consequentemente, a diferença de potencial sobre o capacitor 2 é igual à diferença de potencial da fonte. Isso é o capacitor 2 igual a diferença de potencial sobre ele